Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse podcast é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Quer saber como usar os segredos milenares e das antigas civilizações sobre a Lei da Atração? Clica no primeiro link da descrição e saiba como. Nesse podcast, eu quero falar com você sobre ative o seu poder pessoal usando essas três palavras. Eu vou falar sobre três palavras para você. Eu vou trazer, nesse contexto do podcast e do vídeo, a verdadeira origem dessa palavra, por que ela é importante para você, e por que a repetição dela, a disciplina, o entendimento que você vai começar a ter, né? Às vezes você já tem, né? Tem pessoas básicas, intermediárias, avançadas. Mas para quem lida com a maestria mental, sempre existe o quê? O aprendizado. Sempre eu posso melhorar, sempre eu posso crescer. É esse o convite que eu quero fazer para você, tá bom? Essas três palavras eu vou falar agora para você, mas eu vou trabalhar agora separadamente também, tá? Quais são as três palavras? A primeira é o eu, tá? A segunda é o sou e a terceira é luz, tá? Então vamos começar primeiro com a palavra eu, tá? A palavra eu, ela vem do latim, né? Da palavra ego, né? Que significa eu. Tanto que na psicologia se usa, né? Tem várias vertentes, mas o ego, né, seria no sentido de eu também, né, que seria a verdadeira origem da palavra eu. Mas aí a gente não está falando de egocentrismo, nem de uma palavra, aliás, de uma pessoa que seria arrogante. Não é nesse sentido, né? No caso seria o eu, né? O ego, tá? E quando a gente pensa em relação a isso, não se sabe quando ela começou a ser utilizada, né? Se foi, por exemplo, na República Romana, ou mesmo já no Império, né? Ou na decadência, né, vamos dizer assim, tá? Mas o que a gente sabe foi ali em que a gente conhece como domínio romano, né? Então, o que depois foi conhecido como Império Romano. O eu, então, representa algo que tem a ver comigo, né? Quem eu sou. Aqui a gente traz o arquétipo do leonino, da leonina, que todos nós temos, você também tem. Ah, Diego, mas eu sou de virgem, eu sou de libra, eu sou de aquário. Você também tem esse arquétipo, todos nós temos. E o que representa isso? Quem eu sou? Como eu sou? Como eu reajo? O que eu falo? O que eu gosto? O que eu não gosto? Quais são meus pontos fracos? Quais são meus pontos fortes? Para onde eu quero viajar? Quais são as frutas que eu gosto de comer? Quais são as comidas que eu gosto de comer? Quais são os restaurantes? Quais são os bares? Quais são as baladas? Quais são os meus gostos musicais? Né? Tem a ver com esse eu, tá? Então, primeira palavra, eu. Segunda palavra, a gente vai falar o sou, tá? A palavra sou, né? Aliás, a palavra sou, né? É um verbo, né? Então, nesse caso, vem do verbo ser, tá? E aí, se a gente for na etimologia, né? Na estrutura das palavras, o verbo ser vem de algumas divisões. Vou até falar com calma para vocês, porque tem três origens do verbo ser. A primeira delas vem do verbo sedere, né? Do latim, que significa sentar. Mas você vai ver que interessante aqui no verbo ser algo diferente. E eu quero trazer essa diferença para você entender como essas três palavras vão revolucionar a sua vida. Por quê? O latim, como qualquer língua, por exemplo, a língua portuguesa hoje, a gente tem a influência de vários idiomas, né? Francês, chinês, inglês, japonês, né? Então tudo vai meio que misturando, né? A palavra, por exemplo, hambúrguer, não é brasileira, né? Não é da língua portuguesa, né? Então foi o quê? Um modismo que foi trazido, né? Então não é mais sanduíche, né? Na verdade é a hambúrguer, né? Então virou uma palavra em português, né? Então a mesma coisa tinha naquela época no latim. Então vem do indo-europeu. O que é o indo-europeu? Veio da Ásia. E se veio da Ásia, veio das antigas civilizações, porque não veio dali, né? Veio de outras civilizações que colonizaram, trouxeram principalmente os textos védicos. Eu falo isso para você porque ali a gente vai ter o verdadeiro conceito da espiritualidade, das antigas civilizações, que tem a ver com sopro de vida, respiração. Eu sempre falo isso para vocês, né? Então, o verbo seder, sentar, veio do indo-europeu chamado sed, que significa sentar. Então, ser tem a ver com sentar. Guarda isso, tá? Guarda isso, que vai ser importante. Depois, a segunda origem do verbo ser, que é o verbo irregular, que significa esse, né? Esse, que aí no caso seria como se fosse o verbo fui, né? Fui. Eu fui triste, agora eu sou feliz, né? Basicamente. Também vem do indo-europeu, que significa bu, né? Bu, que significa tornar-se. Olha que interessante. Segunda significação do verbo ser. Primeira,
sentar. Segundo, tornar-se. A terceira, do verbo ser, que significa estare, né? Estare, que significa estar, ficar, que vem do verbo indo-europeu ste, né? Na língua portuguesa, a gente tem uma diferença entre o verbo ser e o verbo estar, mas se a gente for em outras línguas, por exemplo, no inglês, o verbo to be significa os dois, ser e estar ao mesmo tempo. Só que, olha a beleza da língua portuguesa, a gente tem uma divisão, né? E por que eu quero dizer isso? O verbo ser também significa estar na sua origem indo-europeia. Por que eu quero dizer para você? Então, quando eu sou, eu sento para analisar o terreno, eu sento para fazer meus planos, eu sento, coloco a bunda na cadeira para eu traçar a minha estratégia de cocriação, manifestação daquilo que eu quero. Olha que louco! Você tá comigo aqui? Para de prestar atenção nos outros, presta atenção em mim. Sentar para você ver as suas estratégias não é para qualquer um. Não é. Se você já está há um tempo com a gente, acompanhando a Alquimia da Mente, é nosso aluna, já sabe do que eu estou falando. Se você ainda está atordoada, prestando atenção no que está ao seu meio, presta atenção em você, meu amigo, minha amiga. Essa é a verdadeira libertação que você está esperando, né? Quando a gente fala do verbo tornar-se, né, da significação do verbo ser tornar-se, quem eu quero me tornar? Eu sou, né? Eu estou me tornando alguém mais sábia, mais sábio, uma pessoa mais disposta, né, a trabalhar naquilo que eu quero, na empresa dos outros, né, independente, né, para o governo, independente de onde se trabalha, se for um cargo público. Eu quero me tornar um pai, uma mãe melhor para os meus filhos. Eu quero me tornar, por exemplo, um terráqueo, como a gente sempre fala aqui, mais alinhado ao cosmos, né? Então, vem de tudo isso. E quando a gente vai para a terceira significação, eu estou, né? Olha que interessante. E esse sentido de este do indo-europeu vem do sentido que as antigas civilizações traziam, que nós não temos apenas uma vida, nós estamos em sintonia com outras realidades e dimensões paralelas, né? Hoje na física eles estão ainda nunca vai ter, eu creio que nunca vai ter uma teoria unificada da física, mas hoje você vê string theory, que seria a teoria das cordas, mas tem outras teorias surgindo. Mas o que eu quero dizer para você? O entendimento que, nesse momento, eu estou como Diego Mangabeira. Eu tô aqui gravando para você, fazendo esse áudio, esse vídeo, mas eu não sou apenas, mas eu estou. Então, esse antigo significado, esse antigo conhecimento já estava lá. E ao longo da história da humanidade, você chegou aqui nesse áudio, nesse vídeo, você não está apenas como o que você acha que é. Você só está. Se você só está nesse jeito, então existem outras possibilidades. Esse é o verdadeiro caminho. Esse é o verdadeiro intuito de você estudar e saber, por exemplo, que às vezes você briga com seu irmão, briga com a sua irmã, né? Com uma pessoa que também é tão espiritualizada como você, porque todos nós somos da mesma origem, por mais que você não concorde. Não estou dizendo para você concordar, né? Respeita, né? Só que ao mesmo tempo, todos nós estamos no mesmo contínuo de tempo, o qual nos faz congregar todas as nossas diferenças, né? Esse é o verbo ser. Quando a gente vai para a luz, olha que interessante, que é a terceira palavra. Vem do latim lux, né? Que significa luz, mas, olha que interessante, mas lux veio do indo-europeu também, que significa leuki, né? Leuki, que significa luz, brilho. Olha que interessante, todas as palavras, se for ver, né, tirando até a palavra ego, porque não sabe onde foi utilizada, mas eu sou luz, né, traz um conhecimento que do indo-europeu. Por que eu estou falando isso para você? Porque o objetivo, né, desse podcast, desse áudio, ativa o seu poder pessoal. Se você está prestando atenção do começo ao fim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo eu sou luz, eu estou trazendo essa magnificência, essa sabedoria das antigas civilizações, esse poder da lei natural, né? Aí você pode trazer para o campo quântico, da forma que você for chamar, Deus, Buda, Krishna lá, Criador, grande arquiteto do mundo, do jeito que você for chamar, né? A gente usa sempre a lei natural, que é uma lei, né, esotérica, oculta, e nunca vai acabar, porque foi, é e será. Quando você entende sobre isso, você começa a entender que tudo é uma coisa só. Eu sou luz, então eu me transformo. Eu sento para analisar meu terreno, eu brilho. Eu consigo saber quem eu sou e eu sei que eu estou agora aqui, mas tem outras possibilidades, né? Para algumas pessoas você vai ser considerada
né, o considerado louco, né? Mas aí quando você olha a história da própria humanidade, foram, né, e são e serão esses loucos, entre aspas, porque tem gente que é louca mesmo, né? Que divaga demais, né? Não consegue concretizar. Isso é importante também falar, né? Você só divaga, só fica infantil, né? Aquela pessoa infantil espiritual, né? Não, mas é isso, é aquilo, né? Não é assim, pisa no chão. Elemento terra aí que é importante, né? Pra você concretizar. Não adianta você só ficar falando. Pessoas que falam muito não costumam criar nada. Primeiro de tudo, tá? Então, assim, concretiza materialmente, financeiramente, sim, emocionalmente, entendeu? Construa, né? Ah, Diego, mas você falou que não é só aqui. Não tô dizendo que é só aqui, mas naquela você tá também construindo, você tem que construir nessa também, entendeu? Mesmo se você não for um terráqueo de uma outra origem, né, física ou espiritual, como só um planeta, uma luz, né? Mas a importância de tudo é você... Quando eu falo eu sou luz, eu emano aquilo que eu sou. E se eu sei quem eu sou, em essência, independente se for nessa realidade ou outras dimensões, ou não nessa realidade, você começa o quê? Entender, caramba, existe um aprendizado aqui, existe algo maior. Por isso que eu falo das antigas civilizações, né? E para ajudar, né, logicamente, a gente cria, né? A gente sempre está criando coisas novas. E hoje a gente também tem a Bíblia da Lei da Atração. Se você quer saber mais sobre esse livro digital, clica no meu link da descrição que tem mais informações, tem uma página com todos os elementos, e se fizer sentido para você, com certeza adquira que vai valer a pena para você e para sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade, forte abraço para você, e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.